Oi, pessoal. Câmara Aberta de hoje fala sobre o paraibano considerado um dos homens mais influentes e polêmicos do Brasil no século passado. Francisco de Assis Chateaubriand, natural de Umbuzeiro, construiu um verdadeiro império na comunicação e foi responsável por trazer a televisão ao Brasil. Odiado e temido por muitos, Chateau deixou um legado material e cultural importante para a nossa história. A gente conhece um pouco mais sobre a vida de Chateau com a historiadora Ana Leal. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Professora Ana também, seja muito bem-vinda, é sempre bom tê-la aqui na TV Câmara. Muito obrigado pela presença. Muito prazer, estarei sempre à disposição da TV Câmara e com muito prazer para falar de uma figura incrível que foi Assis Chateaubriand. Professora, a gente pode dizer que ele foi um empreendedor de mão cheia, né? Porque a gente, sabendo da origem dele, uma pessoa que sai de Umbuzeiro, uma cidadezinha no interior da Paraíba, e constrói um verdadeiro império. Ele tinha uma mente brilhante no que diz respeito a empreender, né? Quando a gente estuda com mais profundidade o homem Chateaubriand, a gente vê que realmente foi fantástico a caminhada, né? De uma cidade que, pela época, ela era uma simples província e a dificuldade até mesmo do aprendizado. Ele tinha algumas colocações pessoais, como a gagueira, a dificuldade de se relacionar, era tímido, e ele conseguiu vencer todos esses obstáculos e formar o grande império, o grande reino da comunicação brasileira. Muito jovem ainda, ele sai de Umbuzeiro e vai estudar. Os primeiros momentos dele, a dificuldade de aprendizado, ele teve que se agasalhar na família da mãe, na cidade de Timbaúba, em Pernambuco, e lá ele conseguiu melhorar um pouco o relacionamento e a gagueira. Mas o aprendizado, né, realmente só vai acontecer quando eles vão, a família vai morar em Recife, em Pernambuco. Então lá realmente ele dá uma grande engaixada e é muito interessante que a preocupação dele era sempre ter alguma coisa muito forte para se diferenciar dos demais. E aí ele foi aprender alemão. Então é uma figura assim muito contundente. Como é que você sabe da dificuldade do aprendizado, de repente uma língua de tantas dificuldades. Então foi uma figura que é muito graciosa e muito feliz de estudá-lo. Ainda adolescente, acho que com uns 15 anos, ele já escrevia para jornais. Ele era assim, a gente costuma dizer que é de índole, né? A pessoa nasce, é nato. O jornal, ele dá toda uma oportunidade para você expressar o seu conhecimento. E ele procurou o que ele já desejava. Quando ele começou a escrever, ele já tinha em mente ser dono de jornal. Isso é uma ideia fixa. Então, acho que esse império foi decalcado em sentimentos de querer mesmo vencer. Eu acho que foi uma busca para se autoafirmar, mas muito boa, por sinal. E ele conseguiu, chegando lá, vencendo os obstáculos, as dificuldades e formando o seu império. Quando ele escrevia, ele sabia o que queria escrever. Isso é muito bom no jornal, vocês que são de jornal sabem. Quando você tem metas e você sabe que cada dia que você vai vencendo uma meta, é como se você se fortalecesse e crescesse intelectualmente. Quais os passos que ele foi dando, professor, a partir desses 15 anos, que ele estava no Recife aos 15, escrevendo em jornais do Recife, que ele foi se firmando, que ele foi ganhando espaço? Quais foram esses passos? Você sabe que ele tem uma formatura, ele é formado, né, em Direito. Direito. Muito jovem, por sinal. Mas, em contrapartida, ele nunca se ligou somente no direito. Ele era aquele que a gente chama o grande vilão. Ele estava sempre se articulando, que isso é o grande papel do jornalista que quer futuro. Ele se articulava, ele procurava formar amizade e quando ele chegou a advogar, ele formou um relacionamento que ele não faltava clientes. Agora, todos os clientes de fortes relações, que às vezes as pessoas até tentam justificar como ele trabalhou naquele primeiro momento de vida dele e que tinha clientela para ele formar já um dinheirinho e pensando em alguma coisa futurista na época, era futurista, porque você adquirir um jornal numa época do século XX, onde as coisas eram todas iniciantes, e ele, da origem pobre que ele veio, precisa de muito trabalho e de muita garra. Ele era um grande articulador também, né? As amizades que ele se aproximava, a maneira como ele gerava ali uma relação ao redor dele, era muito bem pensado também. Quando nós falamos de política em casa, na casa de Tizé Leal, que é uma das figuras bem presente na história do jornalismo, Tizé Leal dizia, antes de tudo, é um grande político. Ele dizia, ele era jornalista, mas era um grande político, porque ele sabia se articular e de que ele poderia tirar proveito.
Aí o contundente dele é isso, que sempre ele tinha os amigos, mas em alguma busca dessa amizade. Isso ele se fez, no início, procurou relacionar sempre com os grandes jornalistas, ele procurou sempre se relacionar com os grandes políticos para poder fazer dali o seu pé de meia futurista mesmo, porque sonhar ter um jornal e depois ter uma rede, tem que sonhar. Ele chegou a ser político também, foi senador da República. Ele teve duas posturas, uma pela Paraíba e outra pelo Maranhão. Mas eu acho assim, na medida que a gente vai estudando, ali já era um artifício para chegar mais próximo da política, para chegar mais próximo das pessoas que amanhã ou depois poderia ser o seu elo de amizade. Eu sempre julguei isso nesse momento dele, que não foi tão relevante como senador, né? Foi uma postura normal. Falando em política, em amizades, ele tinha uma proximidade com o presidente Getúlio Vargas, que acho que foi meio tumultuada, talvez, em alguns momentos, mas rendeu bons frutos para ele. Eu julgo que os dois eram oportunistas, né? Eles têm muita coisa em comum, né? Eu vejo assim que eles tinham a vontade de se fazer presente, eram pessoas que queriam se projetar e juntar o útil ao agradável, apesar de muito trespasse. Muito foi tão fácil esse relacionamento, porque no momento da relação, ele já é uma figura notória. E ele já é uma figura que podia abalar a estrutura de alguém. Então, Getúlio, que era um grande jogador, né? E ele também se juntaram, mas os momentos mais assim que a gente vê dessa amizade, a gente julga até solidez naquele momento, é quando se é criada a Lei Terezoca, né? Que a turma aí faz até gozação, a turma jurídica faz gozação por conta de ser uma lei factual, uma lei que foi criada para atender os interesses do próprio amigo. Pessoais de uma única pessoa, do Chateau. Que era através da sua filha Tereza, né? Daí o nome. E assim, e essa lei, ela nunca foi muito respeitada, né? Numa época em que as pessoas se preocupam muito com o jurídico, ele já usava os artifícios do poder que ele tinha com a imprensa. Isso foi totalmente articulado entre os dois. Tem uma frase célebre dele diante dessa lei que ele diz: se a lei é contra mim, vamos ter que mudar a lei. E ele conseguiu isso, né? O que ele queria, na verdade, era ter a guarda da filha. E as leis na época não davam. Ele conseguiu fazer, junto com o Getúlio, as emendas, né? Essa lei foi totalmente... Se você encontra, assim, infinidade de mudanças para chegar até ele ficar com pater poder pessoal mesmo. Ele ficou designado lá, quando a lei foi editada, ele vibrou, né? E assim, sentiu realmente que ele tinha poder. Ele chegou junto ao governo e junto ao governo e junto ao poder jurídico. Então, naquela época, Getúlio tinha poder ditatorial, mas eu digo assim, mas ele conseguiu, por ele ser conhecedor, ele era estudioso, o estudo maior dele foi sobre as leis de guerra, então quem estuda a lei de guerra estuda tudo. Então ele tem um conhecimento tão vasto que ele discutia até mais, talvez ele fosse mais conhecedor do que o próprio Getúlio. E ele chegou nesse poder todo, professora Ana, graças ao império da comunicação que ele criou, né? Ele era muito influente porque teve, acho que, mais de 100 veículos de comunicação no auge. Ele foi sagaz. Ele sacou que ele não podia ficar só em jornal. Ele tem que ficar em jornal, em rádio, depois veio a televisão, ele entrou para os outros ramos, trabalhos em fazendas agrícolas, em laboratórios. Quer dizer, ele tinha editoras, teve editora, teve uma quantidade de revistas enorme. Quer dizer, ele foi vendo que o quanto ele poderia se tornar poderoso e um império se ele fosse cercando o que eram seus interesses. E assim ele se fez. Ele fez um império onde o temor, ele era uma figura que em alguns momentos ele era temido. Quem não tem medo do quarto poder, que naquela época chamava-se quarto poder? Tinha medo. Então, mas sabe, além dele ter o quarto poder, quando ele vem instalar a televisão, ele teve uma preocupação, que é uma coisa que a gente vê hoje. Ele primeiro foi conhecer todo o métier, toda a funcionalidade da engrenagem fora do Brasil. Quando todo o maquinário chegou, ele sabia se a figura estava sendo montada certo ou não. Ele dominou. Então, é uma criatura que teve uma preocupação, não somente em se projetar, mas aprender o que ele iria projetar. Ele estava de dentro do que ele estava fazendo. Tudo. Né? Ele foi fazer um estágio em todas as fábricas de montagem. E quando toda a televisão era montada, ele era dominador do assunto. Tinha uma coisa errada, ele ia lá e fazia o comentário. E os comentários dos mais íntimos, que ele era Caxias, aquele que chegava e cobrava, mas sempre muito radical. Uma das questões é essa, a postura do político que não era político, mas posturas que tomava com força. E daí o império. Eu acredito que o trabalho, o árduo, a responsabilidade, a proposta foi o que fez funcionar.
Um dado importante sobre a TV também é que fomos o quarto país do isso. mundo a ter um sistema de televisão, né? Outra coisa, assim, que quando a gente fica lendo Chateau, o carinho maior que a gente tem é querer ser bom. Isso é uma meta de quem quer vencer, entendeu? Ele se projetou, você imagina, quarto, quando a gente não era ninguém. O Brasil não tem representatividade a nível do mundo. E ele se fez lá fora, ele foi conheceu todos os países, quase todos os países da Europa. Ele foi fazer lá fora, que naquela época era mais a Europa que tinha essa força toda. E ele se fez, o que é que ele fez? Ele foi se ligando a outras esferas, artistas, intelectuais, músicos. Ele foi fazendo um calabouço de material para que ele pudesse respirar com mais profundidade os seus anseios. Eu acredito muito na filosofia de vida dele. Era um guerreiro em busca de uma realização. E eu acho que essa guerra aí, ele venceu na hora que ele criou uma meta. A meta é essa, vou vencer os obstáculos. Não importa quais nem como. Falando nas circunstâncias que ele foi evoluindo, falando no Quarto Poder também, ele se utilizava da maneira que ele bem entendia dos seus veículos de comunicação. Isso o tornou odiado por muitos e temido por muitos também. Por quê, professor? Explique pra gente o que era que ele fazia com esses jornais dele, com esses veículos de comunicação dele. Eu já cheguei, trabalhei no Jornal Norte há alguns anos, mas eu já cheguei, já tinha morrido, mas tinha uma política. Essa política predomina em algumas esferas e ele determinava, quando ele queria perseguir, ele perseguia. Não importava. Você tinha que cantar da cartilha dele. O político chegava... os políticos, que a gente não pode enumerar porque são muitos, chegavam a ser subservientes às normas que ele determinava. Porque ele tinha a força. A rádio era um veículo de muita expansão. Depois veio o jornal. O jornal já é uma coisa, na época, mais elitizada, mas a rádio era bem difundida. Quando ele adicionou à televisão, aí o poder dele se tornou magnânimo. Outra coisa, perseguição pessoal mesmo. Ele não importava para ele os amigos, e sim os que o atendessem. Acho que teve até com a família Matarazzo, ele teve um muito. embate ali porque não seguia a linha de pensamento Não, dele. eu tenho um comentário de um dos meus irmãos que diz que ele era ferrenho inimigo do comunismo, da Rússia, de qualquer outra mentalidade política que não fosse a dele. Ele era como, né, um pensamento próprio. Então, quando os Matarazzos, você sabe que eles tiveram uma grande radiação aqui na Paraíba, né? E a gente leu a história dos Matarazzos, quando vê e a gente vê assim, de ambas as partes houve rompimentos, houve quebra de leões, era a força de leões sendo quebrada naquele momento. Perseguições pessoais, ele era perseguido, isso é muito notório no Nordeste, né? Os mandantes agir, ele fazia o que necessitasse para se impor. E houve realmente perseguição pessoal e até graves crises sobre ele. Só que o poder dele era tamanho que ele tinha poder em todos os segmentos. Então, brigar com ele era perder tempo. Então, chega-se, infelizmente, a essa conclusão. Mas nada vai denegrir, vai demonstrar a imparcialidade dele quando julgava. Porque a gente tem momentos fantásticos dele, né? Assim, quando ele está fazendo a partilha dos seus bens, ele doa aos seus melhores trabalhadores. E a gente detalha tudo isso no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa Não. rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos aprendendo um pouco mais sobre a história de Chateau com a professora Ana Leal. Até já! O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa.
Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre a história de Francisco de Assis Chateaubriand, o Chateau, um dos homens mais influentes e polêmicos do Brasil no século XX. A historiadora Ana Leal é a nossa convidada de hoje. Professora Ana, ainda explorando a maneira como ele se utilizava, né, dos veículos de comunicação dele, quem não anunciasse, por exemplo, quem não desse algum retorno financeiro a ele, também acabava sendo alvo ali das críticas dele? Tem registros, né? Como eu trabalhei em diários associados, de demissões, né? Por exemplo, o editor-chefe, que era figura, que ainda acho que é figura importante da redação, recebia uma cartinha determinando não veicular tal político. Não veicular por hipótese alguma. E se veiculasse, assumia, né? Assumia o prejuízo, às vezes demissão, às vezes suspensão. Isso eu vi de uma criatura fantástica, ligada bem à imprensa, principalmente foi Zé Leal. Zé Leal disse que comeu, não leu, o pau comeu. Era a linguagem de Zé Leal, dizia para descrever. Então, é uma figura contundente, criou arestas, claro que criou, mas também criou paixões, né? Porque do lado que ele protegia, teria o apoio daquela figura. E isso ele não media distância. E isso ele empregou muito dentro do processo político dos diários associados. Eu passei 10 anos de diário associado e via. Parecia que eu estava vendo aquela cartilha que os meus amigos antes de mim ouviram e leram, mas a gente era de obediência. Comerciantes, pessoas que discordavam de alguma postura de época, né? Isso eu vi muito dos meus amigos e das pessoas que conviveram comigo. Não foi leitura, foi viver. Os comentários, né? Claro. Agora, falando de um lado positivo, ele também abriu espaço nos jornais deles para muita gente escrever, de pessoas que vieram, desconhecidos, que vieram depois a ser grandes nomes da nossa literatura. Por exemplo, no Jornal Norte, eu vou falar um pouquinho, porque eu cheguei depois da morte, mas convivi com os amigos. Aquela página de artigos, ali era um futuro escritor. Era uma pessoa que teria notório reconhecimento. Luiz Gonzaga Rodrigues, eu estou falando dos nossos aqui, Crispim, o Willis mesmo, pessoas que foram tendo espaço. O Willis, quando chegou, era um pequeno jornalistazinho ali, e ele foi dando. Viu que quando ele via que alguém, ele sempre tinha pessoas muito antenadas, que naquela época as comunicações não eram tão rápidas como hoje. Então levava alguns meses para você ter o retorno daquilo que você fez. Mas isso era notório dentro do diário associado. E tudo foi semente dele. Muitas coisas foram sendo seguidas, claro, modernizadas, mas tinham um alicerce das suas ideias. Isso a gente via muito. Eu tive uma coluna chamada Panorama, que depois alguém dizia assim, se o Chateaubriand fosse ver essa coluninha, não saía, porque era uma coluninha meio fraquinha, sabe? Então você vê que era uma pessoa assim, que a gente convivia com isso, e era cartilha, né? Era uma cartilha. Claro que depois a gente vai adequando às realidades da imprensa de hoje, mas isso se viveu, e os meus amigos mais antigos me contavam histórias incríveis, sempre dizendo contundente, um opinava os positivos e outros negativos, muito mais negativo do que positivo. Isso eu vi muito. Eu vou citar aqui até, falando de nomes que ele deu oportunidade nos veículos de comunicação dele, Graça Aranha, Milô Fernandes, Anita Mafaldi, Di Cavalcante, Cândido Portinari, quer dizer, ilustres desconhecidos que viriam a ser grandes nomes do país. Ele era um apaixonado pelas artes. A pintura, então, era assim, né? Acho que era a maior paixão. E depois, isso aí é uma fase que essas figuras estão se projetando, depois de 29 começa a se projetar, né? E o mais importante é que eles eram nada ainda. Essas figuras aí só se tornaram notórios após o apoio. Como também nós tivemos escritores, cantores, compositores que foram com o aval dele. O aval dele era um cartão de ouro, né? Então era assim, às vezes ele nem conhecia, mas a paixão pela arte, só em saber que aquele grupo, que era um grupo, né? Que aquele grupo se projetaria e que daria um retorno. Ele tinha essa troca, né? Ele sabia que o investimento na arte, ele foi mecenas. O mecenas era o cara que pegava, às vezes, um artista sem conhecimento nenhum, mas investia. Comprava tela, projetava todas as exposições. Então, ele sendo mecenas, é tendencioso que esse grupo aí fosse ser privilegiado. Muito justo e muito valoroso. Até hoje ele deve estar muito feliz pelo grande legado que ele deixou para a nossa arte. Falando nesse legado ainda, ele é fundador e co-criador do MASP, né? Talvez o museu mais importante da América Latina, um dos mais importantes do mundo. E ele teve essa visão de adquirir obras fantásticas, século XIX até antes disso. Eu, quando visitei, eu fiquei extasiada, de tamanha beleza. E também, assim, para a gente que
lembra dele pequenininho, lá em Umbuzeiro, lembra aquela história minguada, quando a gente vê como é que um homem chega a vislumbrar tamanho poder, né? Tamanho valor artístico. A gente só pode acreditar quando a gente estuda um pouco essa figura. Eu me reporto até a Campina Grande, né? O Museu Assis Chateaubriand, que todo o acervo também foi adquirido por ele, e manuseado por ele e vislumbrado por ele. Então, eu acredito que a tendência dele era, em diversos lugares do Brasil, projetar a arte, porque ele era um grande mecenas. E outra coisa, era uma pessoa que tinha uma visão muito mais distante do que a pessoa da época. Ele é grande empreendedor. Eu digo para os alunos em sala de aula assim, eu comparo o meu chateau, que eu chamo o meu chateau, com o Visconde de Mauá, que na época do café investiu, mas não investiu sem dinheiro, investiu para que o governo pagasse. É vislumbrar, são pessoas que marcam a história, entendeu? Eu acho que essa imagem do político, na hora que a gente avalia o lado que foi deixado, aquela que denegria o poder político dele negativo, a gente faz um contrabalanço e a gente dá uma avaliada nisso aí, talvez os pontos sejam maiores para o homem de visão. E ele parecia ter essa noção, professora, de que o povo precisava daquele legado cultural que ele estava investindo, da maneira que fosse, que ele estava conseguindo adquirir aquelas obras, mas ele estava deixando para o país. Acho que ele tinha essa noção, né? Tinha. O reconhecimento nacional de Chateau é grandioso. A gente, quando sai desse espaço aqui, que diz que é paraibano, tem gente que chega até junto da gente. Você... E às vezes a gente até esquece, porque o museu está tudo distante, né? Mas a gente fica muito feliz. E de que as pessoas do nosso estado reconheçam isso e valorizem essa figura. Está entendendo? Vocês do meio da imprensa já sabem, vocês são sabedores disso, mas a grande massa precisa ser mais divulgado. Está entendendo? A gente tem que ser vaidoso. Por exemplo, as pessoas conhecem muito mais Pedro Américo, eu não estou desmerecendo, de que o nosso chateau. Está entendendo que foi uma coisa mais recente. E todos têm a mesma ramificação de cultura, de arte. Então, acho que a gente juntar isso aí numa grande exposição, fazer um trabalho maior, o valor dele, político, é fundamental. Porque quem viveu com Getúlio nunca vai deixar de ser contundente e discutido. Isso é notório e a gente, como historiador, sabe que é necessário que a gente sempre faça essa balanceada no grande homem que foi Chateau. Falar um pouco da relação com a família, professora. Foi conturbada um pouco Demais. A família dele? Muito conturbada. Como eu falei no começo, a gente trabalha muito psicológico, né? Procura muito pegar a criança e trazendo para hoje. Ele teve uns relacionamentos contundentes e sem muito compromisso. Eu até, quando vou dando as diferenças assim, a gente tem que falar do finzinho do século XIX, chegado do século XX, que ele casou jovem, né? E assim, era um relacionamento, assim, a gente pode até dizer, fortes demais. Ele se relacionava e foi a facilidade da vida dele, de viajar muito, e ser um homem público que impunha tudo o que quisesse, as exposições existiam. Então, os relacionamentos eram inerentes da posição que ele ocupava, tanto a nível político, como a nível de homem, de dinheiro mesmo, e ele foi tendo relacionamento contundente. É tanto que os filhos não eram tão agregados, porque eram 3 filhos de mães diferentes. Então, isso aí gera exatamente para ver a personalidade. A gente, quando vai avaliá-lo, a gente não julga só o homem, família, assim, já da construção da família dele, mas da que ele teve, da sua herança, para poder entendê-lo. E a gente vê que tudo é uma semente que foi deixada lá, não bem trabalhada, e germinou. E também tudo dele foi muito relâmpago, ele foi muito fluminense, ele foi muito rápido, tudo dele foi muito rápido. Até os relacionamentos fluíam com uma rapidez incrível, relacionados que ele tinha, de repente não eram tão importantes. E foi assim que ele se comportou. Agora, assim, a própria esposa, ele maculou. Tanto que ele gera aquela polêmica do triplé da sua vida, que esse triplé é o quê? É poder, arte e mulher. E a mulher. Inclusive, no velório dele, quando ele morreu, haviam obras de arte representando. Exatamente, para mostrar que foi marca. Porque um homem público desse, um homem que chega, a rapidez que ele chegou nas coisas, ele tem que macular a sua imagem. E claro que ali, no velório, foi uma arte deixada para que marcasse a vida dele. O simbolismo. Né? O que ele representou sem nenhuma paixão, entendeu? Mostrando ali, essa palavra poder já diz, leva tudo, né? Leva tudo de positivo e de negativo que foi na vida dele, mas a arte é o lado bom de tudo.
a família fica num plano menos importante por ele ter se envolvido muito mais nesses outros 2 segmentos. Mas a história de Teresa, a gente vê, foi quando ele se apaixonou pelo casamento e pela aquela figura que foi a mãe de Teresa, que era contundente, né? Que não era a esposa. Então você vê, cada momento desse da vida de Chateau, ele tem que ser olhado criteriosamente. É um homem que deixa a gente pensando todo dia nele. Isso é o que é o bom. Ele tem uma dedicação absurda ao trabalho, ao ponto de, os últimos anos de vida, ainda que com dificuldades, mas ele trabalhou até o último momento. É a cadeira de roda, né? Ele tem ojeriza, mas não tinha como, né? Porque depois que ele teve o derrame, ele ficou paraplégico. Alguns anos antes de morrer, ele já estava paraplégico. Já. Ele tinha dificuldade, ele criou assim, uma posição que incomodava na coluna, tudo ficou, já não era uma pessoa 100%, ele era saudável, mas era muito feioso fisicamente, né? Assim, já não era uma figura como você, bonita, era uma figura feiosa. Então, quando ele foi para a cadeira de roda, ele via quanto ele... Mas, mesmo assim, a cabeça era a mesma. Fala-se até que adaptou uma máquina de escrever para ele não parar não, de trabalhar. É uma coisa fantástica. Na época, ele trabalhava tudo ali mesmo. Ele criou um escritório, né, na máquina de escrever. E assim, para também não perder o pique, porque enquanto o homem cria, o homem está vivendo. Enquanto ele cria, ele tem o poder de demonstrar que cada dia ele está melhor. E ele sabia disso. É uma sapiência encantada, né? Uma sapiência encantada. Professora, para a gente encerrar, qual é o grande legado que Chateau deixa, na opinião da senhora, ainda que com essa história controversa, de falta de ética, às vezes, dentro do jornalismo, mas o que é que ele deixa de bom para o Brasil? Eu acho que o legado de Chateau é como aquela frase que eu disse anteriormente, é o nosso grande embaixador da comunicação. Eu acho que, além da comunicação, a arte é uma forma de se comunicar também. A arte é uma forma de você, cada dia mais, aprender. Você que ama a arte, você olha uma tela, você vê histórias, você vê fatos, você vê uma verdade. Então, quando ele deixou o MASP, se preocupou em Campina Grande também de ter um espaço dedicado a ele, o que é que a gente vê? A gente vê que ele era um homem vislumbrante. Eu acho que ele era o nosso barão de Mauá, ligado, nosso barão Chateau cultural que orgulha a Paraíba. Eu acho que isso é orgulho para a gente. Eu sei que eu sou apaixonada por ele e pela história da Paraíba, mas não custa nada a gente dedicar um pouquinho mais e estudar mais e ver esse homem com vislumbrante, ver ele como ele foi feito, todo o seu trajetório até chegar a esse império que vocês fazem parte dele, esse grandioso império que é a comunicação brasileira, que a gente tão bem destaca hoje no mundo. O nome dele está marcado definitivamente na nossa história, política inclusive. O político é o mais importante no contexto geral, né? Porque quem foi companheiro de um grande estadista, como Getúlio, não importa os percalços que eles dois chegaram até lá, mas tem uma página dedicada na história do Brasil, que a gente vê esse relacionamento e a força política que foi gerada pela amizade que ele tinha também com Getúlio. Eu acho que é uma figura contraditória, mas que a gente tem que estudar e que tem que reverenciar. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. A senhora sempre abrilhanta a nossa programação, trazendo suas histórias. Muito obrigado pela presença mesmo. Eu tenho que agradecer a todos vocês da TV Câmara, que estão sempre prestigiando o meu trabalho. E assim, eu fico muito envaidecida de fazer parte. Eu hoje me considero parte de vocês também. E que essa história seja repassada e que o programa, por merecido representante na figura de Lael, que é um amigo, e que vocês sintam que Chateau faz parte da nossa história, não por sermos paraibanos, mas por sermos brasileiros e por sermos homens e pessoas que estão ligadas na comunicação brasileira. Muito obrigada e um bom programa para vocês. Muito obrigado mesmo. O Câmara Aberta termina aqui, mas você continua sempre em contato com a gente pela internet. Na fanpage facebook.com/TV Câmara JP, você pode rever nossos programas, sugerir pauta, deixar um comentário. A gente espera a sua mensagem. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!